Biópsia com auxílio de agulha virtual no angiógrafo. Quem vos fala é Rodrigo Souza, líder de marketing clínico da GE Healthcare, especialista em intervenção. Material dedicado a falar sobre o Interact Active Tracker e o software Needle Assist. Vamos primeiramente ver a diferença dos dois. O Needle Assist é o software que funciona diretamente no angiógrafo para procedimentos de agulha no angiógrafo. Todo tipo de agulhamento, biópsia, punção guiada e afins. Proporciona uma fusão automática de trajetórias da Cone Beam CT com as imagens fluoroscópicas ao vivo. Temos aqui a facilidade de acesso ao paciente, uso de angulações íngremes, usando o angiógrafo, dentro do departamento de terapia minimamente invasiva, com o conforto do operador. E acesso à fluoroscopia 2D Interact Active Tracker. Então é um emparelhamento do ultrassom com o angiógrafo, para uma fusão automática entre o ultrassom e as imagens pré-operatórias de múltiplas modalidades. Sensível à radiação, ou seja, não usa radiação para isso, tem opções extensas de diversidade de visibilidade da lesão, soluções de fusão de imagem e conforto do operador. O Interact Active Tracker. O Interact Active Tracker, então, tem a simplificação do registro automático das imagens pré-operatórias com as imagens de ultrassom. E com o Interact, a posição do rastreador é conhecida mesmo que a imagem não esteja dentro do Cone Beam CT. E se a imagem vier da ressonância ou da tomografia, segue a mesma informação. Não é necessário que o rastreador esteja aparecendo na imagem volumétrica. A única importância é que quando o paciente faça a aquisição dessa imagem tomográfica, o sensor tem que estar na pele do paciente. Com o rastreamento eletromagnético, realiza o registro automático da imagem, mesmo quando o rastreador não está localizado na periferia do volume localizado, e vai fazer a fusão dessas duas imagens. Aqui um exemplo de um dos rastreadores, que vai ser usado então juntamente com o transdutor de ultrassom. Aqui um exemplo de imagem mostrando a posição do localizador externo ao paciente, não está dentro da imagem principal, e o alvo ali onde estaria. Fusão do ultrassom com a tomografia, quer seja essa tomografia realizada diretamente no angiógrafo ou vindo de um outro exame anterior, para ser realizado dentro da sala da radiologia intervencionista. Aqui mostrando com Cone Beam CT ou com PET-CT. Então, o dispositivo serve como uma ponte para mesclar automaticamente as imagens pré-operatórias do ultrassom com a imagem ao vivo. Para tratar com confiança, utilize então a fusão dessas imagens de ultrassom com Cone Beam CT para melhorar a visualização das lesões, bem como suas anatomias circundantes. Tudo em um único ponto de atenção. Equipes, equipamentos e pacientes podem ficar tudo na mesma sala de angiografia. Aproveite o modo livre de radiação, ou seja, esse é um método que não vai estar utilizando mais radiação para fazer essa fusão e essa biópsia. Proporciona que o tomógrafo fique livre para outros procedimentos, porque esse tipo de biópsia, quando é feito na tomografia, se ocupa muito tempo de uso da sala. A comunicação. A exibição das imagens de tomografia e do raio-x na tela do eco ajuda a facilitar a comunicação entre os membros da equipe, inclusive mostrando aqui dentro da tela do eco a imagem da tela fluoroscópica também para o operador do ultrassom, e na tela da suspensão principal do equipamento também toda essa imagem do ultrassom e como está aqui sendo reproduzida também para o operador do angiógrafo. Então, ajudando o fluxo de trabalho, agilizando o procedimento graças a uma melhor comunicação entre os operadores e melhorando a ergonomia. Então, a imagem vai estar sendo reproduzida também aqui na tela do angiógrafo. Isso facilita, então, a ergonomia e o uso mais ativo dessas imagens, facilitando que mais de um operador operem juntos, caso necessário, e tendo um entendimento completo aqui e a comunicação com essa troca de imagens. O Needle Assist, que é o software então de biópsia ou de agulhamento virtual, tem como características então o uso do Cone Beam CT HD, sendo utilizado no Discovery, tem mais o incremento do seu wide bore, ou seja, a sua distância maior entre o tubo detector, que facilita ainda mais o que já é proveniente dos outros equipamentos da GE, o uso de tomografia de Cone Beam CT, mesmo paciente obesos com o braço para baixo ou em diversas outras posições conforme na foto.
principalmente para casos abdominais. Temos o Motion Freeze, que ajuda a diminuir o movimento respiratório, melhorando a qualidade das imagens desse 3D. O Guide, que seria a guia então da agulha virtual em si. Temos a facilidade da comparação pré e pós-procedimento, pré e pós-uso aí da tomografia Cone-Beam, e o uso também de outros softwares como o Vessel Assist para uma única fusão dos vasos durante o procedimento na imagem fluoroscópica. Um outro benefício extra é o estéreo 3D, que com duas imagens, dois disparos de imagem fluoroscópica, o equipamento consegue reposicionar a agulha virtualmente dentro da imagem tomográfica. E com isso, então, não é necessário se fazer uma outra tomografia para verificar se a agulha está no ponto correto e na trajeto ideal. O software Needle Assist tem a ideia, então, de trazer esse planejamento virtual para fusão com essa imagem em tempo real. Tem estudos publicados mostrando até 98% de redução de dose. Aqui um exemplo de biópsia de coluna, mostrando aqui a imagem rotacional da agulha virtual e a agulha real sendo introduzida dentro desse trajeto. E na direita aqui, uma projeção, então, após duas imagens fluoroscópicas, mostrando via estéreo 3D, onde a agulha está, mesmo sem a necessidade de fazer um outro 3D. Devido ao reconhecimento da agulha e esse entendimento da anatomia 3D, onde o software reposiciona então a imagem da fluoroscopia dentro do Cone-Beam CT. Um outro software de ajuda aqui, que pode ser operacionado junto com o Needle Assist, então é o Integration Registration, onde a gente pode trazer imagem prévia de uma outra modalidade, como estou mostrando aqui, a fusão da imagem do Cone-Beam CT realizado durante o procedimento com uma imagem prévia de PET-CT, onde no PET-CT se conseguiu localizar melhor a lesão, sendo assim uma importante ferramenta de auxílio à localização das lesões durante o procedimento. Aqui um outro exemplo utilizando o software de integração de registro, num procedimento de EVAR, onde realizando a tomografia se pode localizar onde tem uma possível leak e fazer então o planejamento do uso do agulhamento para a correção deste. E ao centro podemos ver aqui com clareza a definição do Cone-Beam CT, ajudando a entender como está essa endoprótese e suas conexões dentro do Cone-Beam CT. Aqui mais um caso usando o Needle Assist, onde foi feita a primeira biópsia, porém essa imagem estava sem contraste, então não se logrou êxito na biópsia. Usando então o Integration Registration, se delimitou onde realmente estava a lesão através de uma PET-CT. Aqui podemos ver então a localização da agulha onde foi feita a primeira biópsia e aqui delimitado com um círculo a segundo planejamento de agulha virtual. Essa diferença de posição só foi possível graças à integração de registro com esse exame anterior. E aqui então fazendo a segunda biópsia e o êxito aqui no final, onde foi feito um último Cone-Beam CT após a retirada da biópsia para confirmação de onde estávamos posicionados com a agulha. Mais um caso aqui que também pode ser usado de duas formas, ou simplesmente para navegação de broncoscopia virtual, ou de biópsia endobrônquica, ou de navegação endoscópica, ou de navegação endobrônquica para essa biópsia, ou então utilizando com o Needle Assist puramente com uma biópsia transcutânea. Temos um caso divulgado pela Mayo Clinic de navegação endobrônquica para biópsia por esse trajeto, então fazendo planejamento, guia, e aqui as imagens finais e aqui embaixo imagens durante o procedimento. Aqui mais um caso de broncoscopia virtual, utilizado para navegação e coleta de biópsia interna, onde podemos ver em cima durante o procedimento e aqui embaixo o planejamento da broncoscopia virtual, onde a soma dessas imagens, então, fundidas com a imagem fluoroscópica, ajuda muito nesse tipo de procedimento. Aqui mais um caso, agora de coluna, mostrando a foto durante o procedimento. Toda essa liberdade da sala aqui é porque o procedimento está sendo feito com o Discovery, com o equipamento robótico, então o equipamento sai de cima e deixa uma área muito grande de liberdade de movimentação durante o procedimento. Aqui uma imagem em perfil durante o procedimento.
E todo o planejamento foi feito e aqui o procedimento do lado direito. Um outro exemplo de caso com o Dr. Hennes, de cirurgia de biópsia de pulmão com a sua ressecção, mostrando aqui a vantagem do wide-bore, onde tem uma grande distância entre o tubo e o detector, sobrando mais espaço para os operadores poderem manipular o paciente. Aqui um caso já com a versão nova, do Dr. Brown e do Dr. Galizzi, fazendo todo o planejamento prévio, a revisão do planejamento durante o procedimento, a localização dos pontos de inserção e ponto de alvo, de objetivo durante o procedimento, mostrando aqui nessa versão nova do ALIA a opção de fazê-lo diretamente durante o procedimento dentro da sala, através de toques nessa tela. E aqui, mais uma vez, mostrando os toques de localização e uso da navegação durante o procedimento, utilizando aqui planejamento robótico e execução robótica. E aqui à direita podemos ver então uma imagem durante o procedimento e aqui um 3D final do lado direito, usando o 3D CT de alta resolução. Aqui um outro procedimento, também de consolidação de cirurgia de pelvis, mostrando aqui ao centro uma imagem biview, onde para fazer a fusão da imagem e a localização adequada podemos fazer através de duas imagens frontal e perfil para ajudar a localizar e centrar a anatomia óssea de acordo com a anatomia real do paciente. Com os planejamentos feitos, executando o procedimento, e aqui à direita no estéreo 3D, onde então, da mesma forma, com duas projeções, o equipamento está reposicionando as agulhas dentro do cone beam CT, sem ter que realizar um outro cone beam CT. Então, através de duas projeções durante o procedimento, o equipamento consegue detectar onde a agulha está e o software transfere o desenho da agulha para as imagens aqui coronal, sagital e axial do paciente durante o procedimento. Aqui um outro caso de demonstração, no cone beam CT HD, com detector de 40 por 40 mais uma vez, mostrando aqui imagens de reconstrução da estrutura óssea e à direita aqui da imagem em coronal, onde se pode avaliar muito bem como se ficou as estruturas metálicas que foram inseridas aí no paciente com relação a toda a sua anatomia óssea e muscular. Aqui mais um caso de cirurgia de coluna, mostrando aqui na esquerda uma tomografia cone beam CT ao final, então, onde podemos ver as imagens no plano axial. Aqui uma reformatação no sagital oblíquo, de acordo com a maioria dos parafusos. E na direita podemos ver, então, aqui à direita podemos ver uma reconstrução, onde conseguimos entender muito bem onde está cada parafuso referente às vértebras na qual eles foram inseridos. Aqui mais um exemplo de caso, também fazendo uma redução percutânea do tumor, através de ablação e osteossíntese pélvica por um tumor metastático, utilizando aí o 3D estereotático e ferramenta de localização. Então, à esquerda temos aqui o planejamento, a imagem em vermelho já durante a execução do procedimento. Aqui podemos ver umas imagens de simulação desse caso. Mais um caso, novamente do Dr. Anthony com o Dr. Daniel Lerman, mostrando aqui à esquerda uma fratura com deslocamento do acetábulo, onde foi feito o reparo vascular também. Então aqui todo o procedimento guiado com agulhas virtuais. No final aqui mostrando também novamente um dos trajetos onde a agulha foi passada e a continuação desse caso mostrando durante o procedimento e imagens aqui pós-procedimento. Aqui para aprofundar um pouco mais do uso da ferramenta, vamos demonstrar um pouco desse planejamento, tá? Então mostrando aqui a localização através do ajuste dos planos para a localização do trajeto da agulha, onde é validado o
ponto de alvo e o ponto de entrada na pele do paciente. E rapidamente, então, essa trajetória vai ser transmitida através do software para que o angiógrafo possa usar esses planos como guia da punção. Aqui já fundido a imagem, então, do planejamento com a imagem em tempo real, mostrando as setinhas correndo porque está sendo em tempo real, e aqui a agulha sendo progredida dentro da agulha virtual. Aqui um exemplo, aqui mostrando um pouco mais no começo do procedimento, para fazer a fusão dessas duas estruturas. Então fazemos duas projeções diferentes de fluoroscopia. O biview vai ser responsável para a gente dividir essa tela em duas, e aqui fazemos o ajuste e o encaixe das anatomias dessa tomografia prévia com a imagem, então, em tempo real. Fazemos todos os ajustes necessários para se ter uma melhor imagem. Depois de validado, então, podemos mexer com tranquilidade o arco, o tubo e a mesa para localizar as melhores projeções de uso para o procedimento, sem perder, então, esse roadmap 3D. E, além disso, ainda temos a conexão com outros equipamentos, como no caso do BrainLab, onde a imagem do equipamento pode ser transmitida para o planejamento do software em questão. É feita a aquisição do Coembin CT e anexado isso ao registro do paciente em comunicação com o BrainLab. Enviado essa tomografia através de internet ou um cabo USB para o sistema de navegação, onde executa o registro, como de costume, do médico. Na maioria das vezes o registro automático universal de imagens ou registro manual também pode ser feito. Então o registro aí segue os passos do BrainLab, seguindo assim com a navegação cirúrgica normal. Então a vantagem é que se terá a navegação, no caso do BrainLab, em paralelo à imagem, e a navegação também no angiógrafo pelo seu software Needle Assist, ou seja, consegue-se ter dois tipos de navegação simultânea, utilizando as imagens de forma simultânea e adjacentes de forma complementares. Obrigado a todos, Rodrigo Souza.